Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Arielle e hoje eu queria conversar com vocês um assunto muito importante e muito interessante que eu acho muito necessário contar com vocês. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre lei da atração, lei da suposição, mas você sabe o que é exatamente lei da atração e lei da suposição e como ela poderia se aplicar nas nossas vidas e como ela se aplica? Hoje eu quis falar sobre esse assunto com vocês, mas de uma forma muito mais leve, muito mais dinâmica para todo mundo entender de uma vez só o que é lei da atração, o que é lei da suposição e como isso funciona. Então, me acompanhe que eu vou explicar tudinho para vocês. Bem, gente, tá, mas o que seria esse de lei da atração, lei da suposição, manifestação, universo? Eu só vejo isso no TikTok, eu só ouvi alguém falar sobre e tudo mais. Eu acho que todo mundo que tem internet, no caso, que tem TikTok, Instagram, qualquer outra rede social, já deve ter ouvido falar sobre universo, manifestação e lei da suposição, porque é um assunto que tá muito no hype e muita gente tá falando sobre isso. Mas eu vejo que ninguém explica de fato o que é lei da atração e lei da suposição. Bem, mas o que seria isso de manifestação? Eu vejo muito sobre manifestar uma pessoa específica, sobre manifestar uma casa, sobre manifestar um carro, várias técnicas. Bem, gente, literalmente manifestação é sobre você manifestar a sua vida. Nossa, Arielle, eu já sabia disso, então por que você está fazendo esse vídeo? É porque eu queria mostrar para vocês o quão simples isso é e tão didático é. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando tudo tá dando errado na sua vida, você tá se perguntando, meu Deus do céu, por que que isso tá dando errado? E eu falo para vocês, calma. É só o universo movimentando as coisas certas para você entrar no novo caminho. Mas, Arielle, o que que seria isso de uma realidade diferente e tudo isso sobre estar manifestando? Gente, a gente manifesta o tempo todo. A nossa mente é programada para manifestar. Então, por exemplo, se num dia eu penso muito negativo, muitas coisas negativas, o meu dia vai ser negativo. Vou trazer um exemplo para você. Você vai fazer uma prova, mas você não acredita que você vai tirar uma nota boa nessa prova. Você sempre está pensando, eu vou tirar uma nota baixa, eu não vou conseguir tirar uma nota boa, eu vou ficar de coração, eu não vou conseguir passar nessa prova. Essa prova é muito difícil para mim. Qual vai ser o resultado? Você vai tirar nota baixa, vai ficar de recuperação e a prova foi difícil para você. É assim que acontece. Mas se caso você vai pensar, eu vou me sair bem nessa prova porque eu sei sobre esse assunto, isso é fácil, eu consigo entender sobre esse assunto, o que vai acontecer? Você vai tirar uma nota boa e vai passar na prova. É simplesmente isso. Você vibra. Aliás, você tem a vida que você vibra, o que você pensa e o que você fala. É por isso que muita gente fala, palavras têm poder. É porque realmente as palavras têm poder. Quem nunca aí ficou falando alguma coisa várias vezes e isso aconteceu? Quem nunca aí ficou pensando sobre alguma coisa específica por muitos dias, por muitas vezes, e isso aconteceu? Seja tanto negativo quanto positivo. Eu quis dar essa breve introdução, porque agora eu quero contar um pouco sobre como foi essa minha jornada na lei da exposição e na lei da atração e como isso mudou a minha vida por completo. Bem, gente, isso começou, minha jornada nessa vida começou em 2020, ali na época da pandemia. Eu acho que muita gente conheceu a lei da atração, lei da exposição também nessa época. Era uma época, eu era bem novinha ainda, então eu fui descobrindo, tipo assim, sem supervisão nenhuma, eu só fui descobrindo. E eu acho que foi uma virada de chave na minha vida. Eu acho que eu precisava passar por aquele momento. Era um momento, mesmo eu sendo muito novinha, eu acho que eu tinha 13, 14 anos, eu era muito insegura, eu não era satisfeito com a minha vida. Tipo assim, acontecia várias situações onde eu não tava muito bem. Então tinha todo aquele momento da pandemia também, que eu acho que ninguém tava bem de fato. Então eu acho que o universo fez eu conhecer o mundo da lei da atração e da lei da suposição no momento certo. Então, eu não me lembro exatamente como eu conheci, mas a primeira coisa que eu conheci foi a Subliminals, que depois eu posso fazer um vídeo explicando o que é Subliminals e como você pode aplicar na sua vida. Enfim, eu conheci a lei da atração, primeiramente, e eu fiquei, tipo assim, encantada. Nossa, eu posso mudar minha vida só com o poder do meu pensamento? Eu fiquei confusa assim, tá, vamos ver se vai dar certo. Bom, de 2020 a 2022
Foi um ano frustrante porque, por exemplo, as pessoas colocavam muitas crenças limitantes na gente, nas pessoas que estavam na comunidade naquela época. Ah, então você só vai manifestar se você fizer tal coisa, se você fizer isso dessa forma, se você usar tal técnica. E não é basicamente assim. As coisas funcionam da forma que é melhor pra você e você adapta pra você. Só que naquela época eu não sabia que era dessa forma. Então eu fui crescendo, passando pelaquela comunidade com muitas crenças limitantes. Isso me prejudicou por um certo tempo, mas eu digo que foi uma virada de chave na minha vida, porque ali em 2022 para 2023, eu realmente me aprofundei na manifestação, porque novamente eu tava numa época, tipo assim, muito insegura. Gente, eu era muito, fazer botar 1000 vezes ele muito insegura comigo mesma. Eu não tinha uma autoestima, eu não me sentia bonita, eu não me sentia confiante, não só de aparência, mas por dentro também. Tipo assim, tava tudo detonado da pior forma possível. E foi ali onde eu me aprofundei mais. Tipo assim, tá, se eu tenho uma chave para mudar a minha vida, por que que eu não tô aplicando isso da forma correta? Da forma correta? Por que que não tá funcionando? Por que não funciona para mim e funciona para todo mundo? Tá, isso aí só funciona para quem tem dinheiro. Era o que vinha na minha cabeça. Mais crenças limitantes, não é mesmo? Então, e ali foi quando eu comprei um livro que ele se chamava O Segredo. Aliás, primeiro eu vi o documentário, que eu indico, o nome é O Segredo, e depois li o livro também, que é O Segredo. E ali eu entendi basicamente, e eu vou explicar em poucas palavras do jeito que eu entendi. Igual eu já falei no início, os seus pensamentos mudam a sua realidade. Então, se você está com essa vida agora e você não está satisfeito com a sua vida, sinto muito lhe dizer, mas você manifestou isso para sua vida. É o seu pensamento, é a sua programação. Sua mente, seu subconsciente faz você ter a vida que você pensa e que você manifesta. Então, se você sempre foi negativo o tempo todo, você vai ter uma vida negativa. É simplesmente assim, você vive o que você acredita. Então, naquela época eu era muito negativa, eu sempre pensava pro lado negativo de qualquer forma. Eu era muito segura, então vinha mais situações onde ia fortalecer que eu era insegura, ia reafirmar que eu era insegura, tanto na minha aparência física quanto por dentro. Então, por exemplo, eu não me achava bonita de jeito nenhum e eu falava pra mim mesma que eu era feia, que eu era, tipo assim, todas as palavras possíveis negativas eu falava pra mim mesma. Eu falava pra mim mesma que eu era feia, que eu era não sei o que eu não era inteligente, que eu era burra, que eu era incapaz. Então, vinha situações que reafirmavam o que eu falava pra mim mesma. Vinha pessoas pra reafirmar o que eu já acreditava. Então, a minha realidade era o que eu pensava e o que eu imaginava. E é basicamente isso que acontece. Bem, então eu falei assim, não, eu vou mudar a minha vida e eu tô com tudo aqui, então se eu descobrir isso, eu vou mudar isso. Então foi exatamente isso que o livro e o filme que eu assisti falavam, que a sua vida é de acordo com o que você acredita. Então o que eu fiz? Reprogramei a minha mente. Então todos os dias, eu me lembro que realmente todos os dias, eu sempre reafirmava, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou confiante, blá blá blá, só palavras positivas. Foi fácil? Claro que não foi fácil. Então, por exemplo, eu me vi ali em situações na minha vida que eu sempre estava pensada aliás, sempre estava acostumada em pensar negativo. E sempre, na hora que eu tentava pensar algo negativo, eu falei assim, não, eu vou conseguir, eu consigo, não foi fácil. Foi 2023, 2022, 2023, 2024. Até 2025, no ano passado, que a gente tá em 2026. Até 2025, mas eu acho que seria até mais de 2024, que eu passei por todo esse período. Então, foram anos de reprogramação mental. Reprogramação, acho que é assim que se fala. Enfim. Voltando, então, gente, é exatamente isso. É sobre a forma como você se vê. Então, eu mudei a forma como eu me via. Então, eu fui atraindo mais situações positivas, mais situações onde tudo foi reafirmado e tudo mais. Então, por exemplo, como eu passei a ver o mundo de outra forma, de uma forma mais positiva, situações positivas vieram até mim. E eu mudei completamente a minha vida com a lei da suposição e a lei da atração. Então, vamos para exemplos práticos. Como assim exemplos práticos, Arielle? Tem muita gente que fala de métodos que você pode usar na lei da atração e na lei da suposição. Eu sou uma grande defensora de métodos, mas
também sou uma defensora de que você não precisa de métodos para manifestar o que você quer. Mas no início ali, quando você não tá muito que acreditando nisso, será que isso funciona? Será que isso não funciona? Os métodos podem ser uma boa alternativa. E eu vou indicar alguns métodos para vocês depois que eu beber a minha água, que eu tô com sede. Peraí. Pronto. Voltando. Voltei mais animada, então vamos lá. Quais são os métodos que eu mais usava? E os meus favoritos que eu sempre uso até nos dias de hoje. O primeiro método é o 33 vezes 3. Mas o que seria esse método 33 vezes 3? É basicamente você escrever 33 vezes por 3 dias o desejo que você quer. Então, por exemplo, o que você vai escrever? Eu sou muito feliz e grata por ter o carro tal, 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 tal. Ou, por exemplo, eu sou muito feliz e grata por ter viajado para a Itália. Eu sou muito feliz e grata por meu cabelo ser grande. Você vai escrever isso 33 vezes durante 3 dias. Gente, é perfeito. Eu sempre usava quando eu tava na escola, sobre quando eu tinha que passar em alguma matéria, passar de ano, quando parecia impossível eu passar direto. Eu falei assim, não, vou lá, 33, 33, escrevia, é muito bom e eu recomendo. Outro método que eu comecei a usar recentemente, mas que eu super indico para vocês, é o método do triângulo. Mas o que seria o método do triângulo? Acho que todos vocês já ouviram falar sobre. Bom, você vai fazer um triângulo. No meio do triângulo você vai colocar o seu nome. E nos ladinhos do triângulo, que são aqui e embaixo, você vai colocar o que você quer. Então, por exemplo, tirar 7 na prova de matemática, tirar 7 na prova de matemática, tirar 7 na prova de matemática. E atrás da folha, atrás do triângulo, no verso da folha, você vai escrever o Ho'oponopono. Eu não sei exatamente da forma correta, mas eu vou deixar aqui do ladinho a forma como eu escrevo. Mas é basicamente, nota 7 abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu acho que é assim, mas eu vou deixar aqui escrito certinho pra vocês pegarem e escreverem. Aí eu sempre dobro direitinho, guardo no meu celular, na capinha do meu celular, esqueço e solto o desejo. Eu vou contar o que eu fiz essa semana, que era pra eu tirar 9 numa prova, que parecia impossível tirar 9 nessa prova. Mas eu falei, nada é impossível, nada é impossível. Então eu fiz lá o método do triângulo uma noite antes da prova. Coloquei na minha capinha e fui fazer a prova. E no dia depois, no dia seguinte, tava lá o meu 9 do jeito que eu pedi. Enfim, nada é impossível, porque parecia impossível tirar nota baixa, mas aliás, parecia impossível tirar esse 9 na prova. Mas aí eu tirei o 9 e é isso, você faz a sua realidade, você só tem que acreditar. Outro método que eu gosto bastante é o método da visualização. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o método da visualização, que é se você se visualizar. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil. Eu sempre imaginei bastante. Eu sempre vivi aqui no mundo da minha cabecinha, mas sempre usava para pensamentos negativos. E agora eu tô usando para pensamentos positivos e para o que eu quero manifestar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero muito... Um exemplo, no caso, que eu usei para conseguir manifestar o meu iPhone 16. Eu queria muito um iPhone 16. Então, eu me imaginava com o meu iPhone, eu me imaginava tirando fotos, as fotos que eu iria tirar do meu iPhone. E isso já entra em outro método, que é o método do Pinterest, que é você fazer uma pasta no Pinterest com o que você quer. Então, nessa minha pasta do Pinterest, tinha a foto do meu iPhone que eu queria, um iPhone rosinha com a capinha rosinha. Então, lá eu abria o Pinterest, a pasta do Pinterest, ficava vendo o iPhone. E automaticamente eu me visualizava com aquele iPhone, assim, eu vou tirar tal foto com o meu iPhone. Aí eu também salvava, tipo assim, os planos de fundo, sabe, do celular. Eu vou usar esse plano de fundo no meu iPhone. Tipo assim, eu me imaginava usando, eu me imaginava assim, nossa, eu vou tirar muitas fotos bonitas com o meu iPhone, vou gravar vários vídeos. Sim, seja Delulu, gente. Se imagine do jeito que você quer. Então, outro método também que eu usava, que já entra nesse, é de você ser Delulu. Mas o que é ser Delulu, Ariane? É se você ser doida. Se faça de doida. Mas como assim? Com o meu iPhone, no caso. Eu vou usar meu iPhone porque eu usei praticamente todos esses métodos. Eu falava pra todo mundo que eu tinha o meu iPhone 16. Como assim? Eu não tinha meu iPhone ainda, mas eu falava pra todo mundo
que eu tinha o meu iPhone. Então, eu lembro que eu falava para as minhas amigas assim: ai, gente, o meu iPhone é de tal jeito, eu comprei meu iPhone em tal loja, foi desse jeito, desse jeito, desse jeito. E às vezes eu me olhava no espelho e ficava fingindo que estava conversando com alguém. Falei assim: ah, eu comprei meu iPhone de tal forma, ele é desse jeito, e no dia que eu comprei tava chovendo até no dia que eu comprei. E aí eu entrei lá, tava o celular na vitrine, eu olhei todos os celulares e não sei o que. É você agir como se você tivesse o que você tem, que é o que eu acho primordial. Agir como se você já tem. Finja até ser real. Esse pra mim é babado. É você fingir até ser real. Até porque é seu. Então eu fingia que tinha um iPhone. Aliás, no caso, eu ficava, nossa, tem um iPhone, você tem que agir como se você já tivesse. Então eu agia como se eu já tivesse um iPhone. Isso eu uso praticamente para tudo esses métodos. Por exemplo, tem outros métodos que existem, como o método do sussurro, método da carta mágica, mas, por exemplo, são métodos que eu não me identifico, que eu acho que não funciona tanto pra mim, então eu não uso. Mas, por exemplo, o método da carta mágica pode funcionar para você, no caso, mas pode até não funcionar pra mim. Vai muito de pessoa para pessoa, do que eu acho melhor e de como eu me movimento, no caso. Então, escrever uma carta não é muito o meu foco. Então, o meu negócio é mais da imaginação, mas talvez você seja uma pessoa que goste de escrever. Eu gosto mesmo de imaginar aqui na mente, mas talvez você escrevendo fique melhor para você imaginar. Então, o que você tem que fazer é testar. Mas, novamente, reafirmando, você não precisa de método algum para manifestar o que você quer. A única coisa que você precisa é acreditar, ter fé que você já tem. Porque você já tem. Por exemplo, vou usar aqui algo que eu vi, acho que foi num vídeo do YouTube, eu não me recordo exatamente de quem era a pessoa, mas que, por exemplo, esse iPhone aqui que eu tô usando para gravar para vocês, ele foi fabricado, ele foi feito, ele foi exportado para mim. Então criaram esse iPhone para mim. Então de alguma forma ele ia chegar até mim de qualquer forma. Ele veio lá da China até pro Brasil para mim. Ele já estava destinado para mim. É igual a minha garrafa. Fizeram essa garrafa para mim. Ela foi produzida para mim porque demorou anos e anos, meses e meses, mas ela chegou para mim. E ela veio para mim porque era para ser minha. E é exatamente isso. Você tem que acreditar que o carro que você quer é seu. Ele pode estar sendo construído nesse exato momento para você. O que você quer já é seu. Por exemplo, esse pó de banana aqui, ele foi feito para mim. Fizeram esse pó para mim, porque ele chegou até mim e ele é meu. Então, se você quer alguma coisa, você já tem essa coisa que você quer, porque é sua. Então, por que você vai ficar se preocupando se você já tem ou não? Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Você já tem. Por que você tá se perguntando se vai dar certo ou não, se você já tem? Só que você pode falar: ai, Arielle, é muito complicado. Eu sei que é complicado, mas a gente tem que fazer um esforço. Vamos entrar aqui um choque de realidade para vocês. Vocês sabem o poder. Vocês têm a chave para mudar a realidade de vocês. E por que a gente dificulta tanto? Eu coloco a gente porque eu já passei por essa fase de dificultar tanto, você só tem que acreditar. E então vai lá todos os dias, faça aquele esforço de fazer uma afirmação, de você se imaginar, porque você sabe o que você tem que fazer para mudar a sua vida. Então você já tem, é seu. Então, viva como se você já tivesse. Ah, eu quero viajar para Itália. Então, olha, abrir aí no seu notebook, no seu celular e comece a programar sua viagem para Itália, mesmo você sem ter nenhum dinheiro, porque você vai para Itália. A Itália é um país que foi feito para você. Se você quer ir para a Itália, você vai para a Itália, você já tá na Itália. Você sempre tem que pensar dessa forma e eu gosto muito de pensar por essa forma. E eu quis gravar esse vídeo para vocês porque eu sei que vai chegar para alguém na hora que precisar. Eu, por exemplo, sempre falo isso para os meus amigos, eu sempre estou ajudando os meus amigos a manifestar a vida que eles querem, tudo mais. Então, eles falam: nossa, você é muito magnética, você é a garota da lei da atração, o universo é ao seu favor. Então, mas por que será, gente? É porque eu acredito e sei que eu sou a criadora da minha realidade. Então, quando eu vejo o que eu já vivi, quem eu era e quem eu sou agora, eu entendo, cara, então tudo é possível. Você só tem que acreditar em si mesma. Você tem que se colocar no pedestal. E aí vem exatamente o que é se colocar no pedestal.
Por exemplo, geralmente quando a gente está manifestando, a gente sempre coloca o que a gente quer acima da gente. E não é isso, você tem que colocar acima do que você quer. Porque é essa coisinha aqui que tem que chegar até você. E não você que tem que chegar naquela coisinha. Então a gente sempre fica, tipo assim, muito apegado à nossa manifestação. A gente fica louco e sempre colocando o que a gente quer num pedestal. E eu vejo que isso acontece muito com pessoa específica. Tem muita gente que usa para atrair uma pessoa específica, e eu me coloco também nisso, porque eu era muito assim também para atrair pessoa específica. Eu sempre colocava a pessoa no pedestal e eu abaixo dela, mas não é assim não, tá, gente? Você que é aqui, essa pessoa que te quer, é essa pessoa que merece você, e é você que vê se você quer ou não essa pessoa. Então é sempre você no pedestal, é sempre você maior do que tudo, do que todos. Só não sejam tão ali soberbos e tudo mais. Mas é você entender que você é a criadora da sua vida, da sua realidade e as coisas que vão até você. Então, se você decide que você quer alguma coisa ou alguém, pronto, o universo vai se movimentar, as órbitas vão se mexer para tudo fazer parte da sua realidade. Então, se coloque no pedestal. Se coloque ali. Mas uma coisa que a gente tem que ter também, e que é um pouco complicado também, é a autoconfiança. Mas eu não tenho autoconfiança, eu não acredito que eu sou merecedora, eu não acredito que eu sou bonita, eu não acredito que eu sou confiante. Finge, igual eu falei, finge que você é confiante, finge que você tem autoestima boa. Mas como é que eu vou fingir? Finge. Você pensa no seguinte, como é que eu agiria se eu fosse autoconfiante? Eu deixaria as pessoas falarem o que elas querem pra mim? Eu deixaria as pessoas agirem dessa forma comigo? Eu falaria desse jeito comigo mesma? É exatamente isso. Você vai agir como se você fosse. Então Gente, tá vendo como tudo é interligado? Então os princípios pra mim é você agir como se você já tivesse, você se visualizar tendo aquilo e se colocar no pedestal, porque você é a rainha da sua realidade. Você sabe o que você tem que fazer pra mudar a sua vida. Então mude. Não fique aí parada não, tá? Mude sua vida. Então, se você quer ir pra Itália, ou se você quer o carro do seu sonho, se você quer sua casa própria, você quer aquele emprego, independente do que seja, até algo simples. Eu quero um pente de cabelo. Vamos lá. Finja que você tem aquilo, porque você já tem. Tudo isso já está sendo feito e movimentado para você. Então, a partir do momento que você escolhe que você quer algo, já é seu. Vai chegar a qualquer momento da sua vida. Porque já é seu. E você tem que deixar ir. Pensou, decidiu que você quer aquilo, solta. Vai viver ali sua vida, finge ali que você já tem aquilo, mas o mais importante, solta o seu desejo, gente. O universo, ele nunca falha, tá? E querendo ou não, eu queria falar pra vocês que isso não só funciona com coisas positivas, tá? Com coisas negativas também. Mas é muito do inconsciente. Tem gente que fala, por exemplo, parece que é mais fácil a gente manifestar coisas negativas do que positivas. Porque, querendo ou não, sua mente já está programada para você pensar assim, porque é assim que funciona a nossa sociedade. Mas você tem que burlar esse sistema e vamos burlar, vamos sair ali da linha ali que todo mundo segue e vamos seguir por outro rumo. Gente, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. A gente já tá com 23 minutinhos de conversa. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar. Eu ainda acho que eu falei pouco ainda. Eu posso trazer outros assuntos também falando sobre subliminals, como ser mais autoconfiante, como acreditar em si mesma e outros diversos assuntos, porque pra mim assunto pra falar é o que não falta. Então é isso. Um beijinho pra vocês, espero que vocês tenham gostado do que eu quis falar e transparecer pra vocês. Um beijinho novamente e até o próximo vídeo e até a próxima conversa. Tchau!